Aleluia, Senhor Jesus. Robinho, levanta aí, ora por nós, para essa palavra da noite, por favor. Senhor Jesus, amém. 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 Amém, Senhor, lava-nos. Amém, lava-nos. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Verdade, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado pela presença, irmãos. Que o Senhor possa realmente nos abençoar, né? Senhor Jesus. Essa mensagem do estudo bíblico, ela é a segunda. Nós nos propusemos a fazer em duas etapas, né? Então, a primeira, semana passada, nós vimos vários aspectos, né? E hoje nós estamos fechando. Nós estamos fechando esse tema a Bíblia, né? Irmãos, a Bíblia, aqui o nosso tema, né, do estudo é o poder da palavra, né? Vamos falar da Bíblia e o poder dessa palavra, né? Como é que essa palavra, irmãos, ela pode se tornar o poder? Ó, Bíblia é isso aqui, né? Ó, Bíblia, o poder dessa palavra. Como que ela pode se tornar poder? Ou ela sempre é o poder? O que vocês acham? Não, né? Cadê o não aqui? Não. É que eu estou sem óculos, tá? Desculpa. Irmãos, é assim, a Bíblia, o Senhor fala assim, ele fala assim, ó, as minhas palavras são espírito e são vida. Vamos falar junto? As minhas palavras são espírito, são vida. Mas em outra parte ele diz assim, ó, a letra mata, mas o espírito dá vida. A Bíblia em si, irmãos, aqui é a palavra de Deus, está cheia de revelação, é o próprio, nós vamos ver, é o próprio sopro de Deus, mas depende como você vai pegá-la. Eu acho que foi o compartilhado do Cris, ele falou o seguinte, ó, se essa palavra não passar pelo nosso espírito, ela não vai fazer o que ela pode fazer. Ela é cheia de poder, mas nós vamos ter que usar o órgão adequado, certo? Para que ele se torne realmente espírito e vida, e ela passe por nós e possa fazer realmente a mudança que for necessária. Se nós apenas pegarmos no intelecto, irmão, pegar no conhecimento, essa Bíblia, que é o sopro de Deus, se apenas ficar no intelecto, ela não vai ser poder. Ela vai ser apenas, vai cair num dos segmentos da mente e fica lá registrada como um conhecimento que pouca valia vai ter. Então, o Senhor ele nos dá o caminho de nós realmente, qual é o caminho de tomar essa palavra cheia de poder, cheia de poder para dentro de nós, para que ela possa fazer o que tem que ser feito, a grande mudança, né? Aí tem poder, né? Aí a olhos vistos, como dizem, né? Então, passando rapidamente, falamos um pouquinho a semana passada, que a origem da Bíblia, né? A Bíblia, então, sendo o sopro de Deus, ela vem, o sopro a gente viu, né? O sopro ele vem das entranhas, né? O sopro de Deus, a Bíblia sendo o sopro de Deus, ela passa por Deus e ela é disponível para nós. Então, como esse sopro, irmãos, ela mostra a origem da palavra, que é a própria pessoa de Deus, né? Então, o sopro de uma pessoa é a pessoa, né? Passou por dentro, na verdade ele vem das entranhas, e isso é a Bíblia. Então, nós não estamos falando de um livro de conhecimento, um livro que conta história, mas nós queremos então tocar como que nós podemos então tomar dessa palavra, que é o sopro de Deus, para dentro de nós, para que nós possamos também ser beneficiados, né? Nós vimos esse versículo aqui, vimos da semana passada, né? Que a Bíblia é o sopro de Deus, né? A Bíblia também, irmãos, ela é o falar da parte de Deus por meio dos homens, conduzidos pelo Espírito Santo. Quem tiver a Bíblia, aí para a gente dar uma trabalhada junto, tá? Então, pedi emprestado o óculos da Marta aqui, vamos ver se a gente consegue usar. Então,
Vamos ver aqui, irmãos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Senhor Jesus. Vamos lá? Quem achou? Porque nunca. Homens. Ó, isso é uma dica legal. Fala assim, ó, esses homens então, porque as pessoas falam assim, mas foram homens que escreveram? Não, foram homens divinamente inspirados por Deus. Eles falaram então o que estava no coração de Deus, e Hebreus depois a gente vai ver claramente isso aí, né? Deus usando os homens para que a palavra pudesse chegar até todos os homens, né? Vamos para o próximo aqui. Então, sendo também o falar de Deus nos profetas e no Filho. Esse que deixa bem claro, Hebreus, o capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim, ó: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem nos constituiu herdeiros de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, como é que Deus falou? Está mostrando aqui para nós que no Antigo Testamento, como que Deus falou, irmãos? Como que Deus falou no Antigo Testamento? Ele usou profetas. Ele falou, ele deu revelação aos profetas no Antigo Testamento. Eles tomaram essa palavra, que é o sopro de Deus, e eles foram... Isso foi escrito também, e eles foram passando isso um para o outro, e essa era a mensagem que Deus estava passando para todos os seus filhos também, e ele estava usando, então, pessoas devidamente escolhidas, né? Mas aí, o Novo Testamento vem o Senhor Jesus, né? Ele veio como Filho de Deus, ele veio, e aí, irmãos, o próprio Deus, né? Na pessoa do Senhor Jesus, ele falava aquilo que estava no coração de Deus. Ele, como Filho de Deus, né, falando aqui na terra agora, falando aquilo que estava no coração de Deus, né? E nós sabemos que o Senhor hoje, ele continua hoje falando no Filho, no nosso espírito, porque agora ele se tornou um espírito, né, que dá vida, e algumas traduções dizem assim, ó, o espírito doador de vida, tá? Que estava no Filho, que tornou-se o Espírito e que agora foi soprado para dentro de nós. Vocês estão lembrados daquela cena, depois que o Senhor Jesus morreu, ele ficou 40 dias ali, aparecendo, né, conversando, e entrava pela porta sem abrir a porta, passava pela parede sem que, né, tivesse alguma dificuldade. Mas depois de 40 dias, né, dessa presença do Senhor ali, ensinando a partir de agora como que seria a relação do Senhor Jesus, agora ressurreto, com todos os seus filhos, ela seria uma relação diferente, estava ensinando, tá, eles. E depois no finalzinho do Evangelho de João, ele fala assim, ó, aqui, o Senhor Jesus, já ressurreto, ele soprou para dentro dos discípulos e acendeu. Aí ficaram olhando para cima, fica olhando para cima não, cara, olha para dentro de você. Esse sopro de vida está dentro de você, está no seu espírito, né? Então hoje, irmãos, o Senhor, ele continua falando como o Espírito que dá vida hoje. Então, o canal, para que essas palavras não sejam apenas para o nosso intelecto, não seja apenas para conhecimento, elas precisam passar pelo nosso espírito. Então, o Senhor ele tá nos ensinando, querendo nos mostrar, então, que é um manual, né, podemos dizer assim, de como nós podemos, então, passar por este caminho, possamos aprender o caminho de estar recebendo mais da pessoa do Senhor, né? E ele mostra que é através, usando o nosso espírito. Então, nós precisamos exercitar, né? É o exercício que vai fazer com que nós possamos ganhar o espírito e a vida dessa palavra, né? Bom, sendo então a revelação do Espírito Santo. Vamos ver, João, capítulo 16, 13. João
Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 16, 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade ou da realidade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse versículo aqui, ó, então quando vier o Espírito da realidade, né, ele nos guiará por todas as coisas, e não falará de si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Bom, isso aqui mostra claramente que o Senhor confirmando que essa palavra não é uma palavra que foi falada por homens, né? Mas é uma palavra que tem a chancela, tem o carimbo, tem a aprovação de Deus, e ele realmente, a fonte de inspiração é o próprio Espírito Santo, né? Então o Senhor, usando as pessoas que estavam buscando, que estavam em comunhão com Ele, para que Ele pudesse ter a revelação, e essas revelações pudessem ser, né, foram escritas, né, para que nós, todos nós tivéssemos acesso, né, em todos os tempos, né, para que elas não se perdessem também. Vamos ver Romanos 1:2. Senhor Jesus, Romanos capítulo 1, versículo 2. Diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, né, nas sagradas escrituras. Então, havia a promessa, estava escrita, e quando vem o Senhor, então, é o Senhor da promessa que vem para dar tudo aquilo, irmão, que Deus é. Ele está na pessoa do Senhor Jesus, que agora tornou-se o Espírito que dá vida, e Ele é uma grande joia. Só que é o seguinte: se nós não conhecemos as sagradas letras, se nós não conhecemos a palavra como é devido, é como assim, ó, se você não é o conhecedor de pedras preciosas, por exemplo, ou se alguém te oferecer um negócio brilhante, assim, para mim não tem valor nenhum, tem pouco valor. Mas alguém que tem o conhecimento do valor que tem aquilo, os olhos brilham, ele sabe, opa, para essa pedra é de grande valor. Então, quando nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos que aqui é uma fonte de vida, irmãos, isso ganha um preço, a nossa relação com Deus aumenta, a nossa relação com a Bíblia, ela aquece, e nós vamos ganhando mais, porque vai abrindo o nosso entendimento, e essas palavras vão entrando em nós, e elas têm a capacidade, né, de mudar a nossa vida. Bom, se mudar, é o poder de Deus. Se não mudar, não é o poder, ou seja, para você não foi o poder de Deus, né? Então, o Senhor realmente nos ensina esse caminho das suas palavras, reveladas pelo Espírito, trazidas para dentro de nós, sopradas para dentro de nós, para nos dar vida. As funções da Bíblia testificar a respeito do Senhor Jesus, tá? Então, não é um livro qualquer, não é uma palavra qualquer, mas a Bíblia, então, irmãos, ela vem para testificar a respeito do Senhor, né? João 5,39. João capítulo 5, versículo 39. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a mim. A Bíblia, irmãos, ela tem a fonte da vida eterna, tá? Por que esses que examinavam ficavam ali descrentes ou ficavam desconfiados? Porque, na verdade, o Senhor está nos mostrando que realmente, se nós tivermos essa revelação do que a Bíblia é o próprio Deus expresso, o próprio Deus que foi manifestado nas Escrituras, irmãos, o apreço. Quando vem o apreço, vem o sentimento de ficar perto, né, de conhecer mais, de ter um relacionamento profundo. Caso contrário, ele fica numa superfície que não atende a necessidade ou o propósito que o Senhor fez, né? Bom, tornar os homens sábios para a salvação. Essa é uma das funções da Bíblia. 2 Timóteo, vamos ver?
3,15? 2 Timóteo. Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Pode ir lá? Vamos junto? Desde a infância. É verdade, desde a infância, né? Então, essa palavra entrando em nós, ela tem a capacidade de nos fazer sábios para que a gente não desvie do caminho, para que a gente consiga atingir a meta, que é Cristo, né? Essa é uma palavra que nos leva a Deus, que nos traz Deus para dentro de nós. Então, o Senhor está querendo, deixou o caminho para que nós pudéssemos trilhá-lo, né? Levar os homens também para ser regenerados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Quem achar pode ler alto também. 1 Pedro. Não de sementes corruptíveis, mas de incorruptível, mediante a Palavra de Deus. a qual vive e é permanente. Amém. Senhor Jesus. E também tem essa questão da regeneração é salvação, é a nova vida. Nós todos nascemos uma vez, né? Quando nós um dia nascemos, a vida biológica, nós nascemos nessa vida biológica. Mas agora o Senhor está nos mostrando, abrindo as Escrituras, para que nós saibamos que agora nós precisamos do caminho da salvação, da regeneração, para que essa vida de Deus, entrando em nós, ela possa realmente nos capacitar a nós termos a vida de Deus, o relacionamento com Deus, e essa vida crescendo em nós, ela possa nos fazer iguais a Deus. Não para ser adorado, né? Mas nos fazer, com a natureza de Deus, né? Ao ponto das pessoas que conversarem com você, se relacionarem com você, e falam, opa, para um pouquinho só, conversei com o Cris, toquei em Deus. Claro que não é Deus de adoração, né? Mas assim, a palavra que vem, o suprimento que vem, a comunhão que vem do relacionamento, ele fala assim, opa, estou suprido, né? A minha necessidade, eu tô animado, né? Eu estou encorajado. Então, isso, irmãos, tem a ver com o falar de Deus para dentro das pessoas, isso tem a ver com o depósito que começou um dia quando nós somos regenerados, né? O regenerado é se você crê no Senhor Jesus, né? Como seu Salvador, como seu Senhor, Ele entrando em nós, fazendo habitação em nós, essa vida, ela prospera. Em Timóteo também, ele fala assim, que o plano de Deus, qual é, irmãos? A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Irmãos, é levar o homem à salvação. O plano de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, não estamos falando de teoria aqui. Chegar a um pleno conhecimento significa o seguinte, essa vida vai entrar e ela vai sendo trabalhada, você vai conhecendo mais as Santas Escrituras, essa palavra vai sair daqui e vai entrar aqui, e ela começa a fazer um trabalho de renovação da nossa mente, da nossa disposição, da nossa vontade, e ela vai nos mudando. Irmão, vai fazendo um grande milagre. Muitos esperam um grande milagre, sabe como? Assim, e não estou dizendo que está errado esperar isso, né, ou desejar, né, muito pelo contrário. Mas o grande milagre, ele talvez não esteja numa coisa extraordinária acontecendo fora de você. Mas talvez o grande milagre, irmão, esteja de pessoas naturais, de pessoas que estava bem formatadinha já, agora, pelo receber da vida de Deus, por ser regenerado, essa vida começa a trabalhar nele e ele começa a ser transformado. Uma pessoa que era rude, uma pessoa que era bruta, uma pessoa que era quadrada, agora começa a ser abauluada, começa a ser trabalhada, começa a ter muitas experiências com Deus e ele começa a expressar Deus. Irmãos, isso aí talvez seja o grande milagre no universo, por isso que o Senhor nos colocou na igreja, né? Para que nós possamos receber cada dia mais dessa vida e essa vida possa crescer em nós, né? Por isso que ele fala da Bíblia como um alimento, sabe? Não é apenas, eu já li, né?
eu já li a Bíblia, né? Eu já li meu versículo do dia, ou eu já li minha porção e tal. Mas como que a gente leu? Não, esse é uma palavra que ela quer nos orientar como que nós podemos abstrair, tirar o máximo proveito para que essa palavra realmente seja poder. Só vai ser poder, irmãos, se ela estiver trabalhando em nós. Senão, não é poder. Infelizmente, né? Então, por isso que há muitas passagens, né? O apóstolo Paulo fala assim, a mente inclinada para o espírito, vida e paz. A mente inclinada para a carne, fala assim, não dá nada, isso aí não vai dar certo, né? Aí ele fala então a Bíblia como sendo um alimento, leite espiritual. Vamos ler esses 2 versículos? Só para a gente ver que tem suprimento aqui nessa palavra, né? Desejai ardentemente, como criança, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha só. Crescimento para a salvação, leite. Ele está falando aqui porque, irmão, é uma figura de linguagem, né? Agora, sabia que o Vilmar é o mais novo vovô aqui da parada, né? Do pedaço, né? Nasceu o Pedro, né? Pedro nasceu. O Pedro está mamando uma hora dessa, né? Sabe por quê, irmão? Porque ele está tomando esse leite, ele está se nutrindo, né? A vida está entrando nele através do leite, né? Mas vai passar os dias e vai precisar de um alimento um pouquinho mais, vai crescendo, a necessidade vai aumentando e o alimento também vai aumentando. Então, olha só, ele está dizendo o seguinte, que isso aqui é um alimento para o nosso espírito, que vai atender também e vai modificar a nossa alma, que é a nossa mente, nossa vontade, nossa emoção. Por quê? Porque passou pelo espírito, é um alimento vindo como vida, ele tem a capacidade de transformar. Se for como conhecimento, não chega nesses níveis. Mas como espírito e como vida, ele faz a grande mudança. Quem que pode ler esse versículo aqui? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, sim como a carnais, sim? como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sois carnais. Aqui, irmão, a gente vê muito claramente, nessa passagem, que muitos, por falta de entendimento das Escrituras, eles buscam a salvação como sendo o último objetivo na vida. Ou seja, eu falo assim, um dia eu vou ser salvo. Mas a Bíblia, essa Bíblia, ela fala o seguinte, quando você é regenerado, quando você creu que o Senhor Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, Ele entrou em você e começou a fazer um trabalho, tá? Então, agora, nesse processo, você está cada dia sendo mais salvo. Não é salvação eterna, da vida eterna, mas salvação de si mesmo. Salvação da sua velha natureza, salvação dos seus pecados, salvação de tudo aquilo que impede que essa vida cresça. Então, diariamente, né, conforme nós vamos tomando a palavra como espírito e como vida, e essa palavra entrando em nós, viva, ela tem a capacidade então de vai mudando todo o nosso interior, tá? Então isso é uma salvação contínua, tá? Para chegar, o que ele fala assim, se fosse mais crescidinho, dado o tempo decorrido, já até devia ter crescido mais, né? Mas como está ainda como criancinha, vai ter leitinho, mas podia ser muito mais. Irmãos, pode ser muito mais para nós também, se nós aproveitarmos, se nós soubermos como nós, então, juntos podemos estar também ganhando dessa palavra, e essa palavra nos suprindo como um alimento rico e espiritual, né? Bom, ser então o pão, né? Mostrando a palavra como vida para nós também, né? Quem que pode ler aqui esses 2 versículos é legal, irmão. Vamos ler esses 2 versículos. Mateus capítulo 4 e o outro pega o Jeremias, né? Vendo as suas palavras, logo as comi, né? Essa aqui é muito legal. É Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, não só de pão. toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Olha só, irmãos, ele tá
Ele está colocando no mesmo nível, assim, para as pessoas entenderem. Ele fala assim, ó, as pessoas estão buscando, aí, trabalhando pelo seu sustento, ganhando, porque eles precisam comprar arroz, feijão, pão, e para... Ele falou, para um pouquinho só. Mas, ó, quero dizer o seguinte, nesse mesmo nível de necessidade, por um lado, o alimento é para o corpo físico, você precisa ter a mesma visão de que você também precisa desse alimento para o seu espírito, para que essa vida ela possa crescer e ela possa influenciar as suas ações, influenciar os seus pensamentos, a sua direção e tudo mais, né? Essa palavra aqui é muito legal. Quem achou já? Que ele fala aqui, vendo, né, suas palavras achadas. Aham. Achadas suas palavras, logo as comi. Olha só, o que essa Bíblia está querendo nos dizer, irmão, como poder? Olha só, que se nós aprendemos o caminho, então, de tomarmos a palavra dessa forma, de comer, né, e não apenas de ler, e não apenas de nós ficarmos na superfície, essa palavra tem a capacidade, então, de fazer o que o alimento faz, né? Você vê, nos países subdesenvolvidos, principalmente nos africanos, as pessoas têm pouco acesso à alimentação, né? Então, nos países mais pobres, você vê as pessoas, elas são uma expressão do que elas comem, né? Então, você vê, até a história que o Robson contou, né, que lá na África, lá, quem é gordinho tem mais chance de se casar, porque o cara fala assim, esse cara deve ser rico, esse cara tem grana, esse cara tem mantimento em casa, então ele vai... E quem é magrinho leva desvantagem, porque fala, esse cara não deve ter nada não, deve estar com fome, né? Mas eu quero dizer assim, ó, é brincadeira, mas dizendo o seguinte, que o alimento, ele tem expressão, né? Fisicamente isso é verdade, mas espiritualmente não é? Bom, é a mesma expressão, né? Quanto mais nós tomarmos a palavra dessa maneira, mais as pessoas vão ver a diferença. Teve agora... o Pedro veio, né, nós estávamos conversando num jantar, ele estava dizendo o seguinte, que está sendo feita a tradução de uma Bíblia, acho que é do King James, no Brasil, né, e aí o cara viu, ele está pensando em fazer notas de rodapé, a hora que ele viu falar do Pedro, ele falou assim, Pedro, para um pouquinho só, né, é isso que eu estou procurando. Bom, quem que está falando? É uma pessoa que foi na fonte, tomou da palavra, e essa palavra entrou nele, e quando ele fala, bom, tem revelação, tem suprimento, tem novidade, e isso supra as pessoas, né? Então isso também é uma expressão, espiritualmente, é a expressão daquilo que o Senhor está querendo fazer em nós, né? Mas, o Antigo Testamento, ele tem 39 livros, certo? Nós falamos isso na semana passada, né? 39 livros. Aí até foi dada uma dicasinha de como nós podemos nunca mais esquecer, né? Novo Testamento tem quantos livros mesmo? Certeza disso? Certeza? Você tem certeza? Absoluta. Composto de 27 livros, tá? Aí fiz uma brincadeirinha. Se você pegar o 39, né? Se você colocar um xzinho aqui, 3 vezes 9, 27. Então, você nunca vai esquecer que o Novo Testamento tem 27 livros, né? 39 lá, pega 3 vezes 9, 27, fechou a conta, dá 66 livros, tá? As épocas. O Pentateuco, penta, né? Penta é de 5, né? Penta, né? São os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Foi escrito por volta do ano de 1500 antes de Cristo, né? Os últimos livros, o último livro a ser escrito, então, do Antigo Testamento, qual é o livro mesmo que foi escrito? Antigo Testamento, qual é o último livro? Certeza? Absoluta, muito bem, né? Por volta do ano de 400 antes de Cristo. Mas, irmãos, aqui acontece um negócio interessante, daqui a pouco eu falo, tá? Então, por volta do ano de 400 antes de Cristo. O Antigo Testamento, então, ele levou 1100 anos para ser escrito, para ser completado nos seus 39 livros. 1100 anos, uma jornada longa. Irmãos, isso também é importante, porque dizem assim, ó, se você quer saber se uma coisa ela é perene, se ela é verdadeira, é importante que ela passe pelo crivo do tempo. O tempo diz, né?
Uma das coisas assim que mostra que a Bíblia só pode ter sido revelada, realmente algo de uma revelação divina, é porque 1.600 anos se passaram para que ela pudesse ser completada, irmãos, e ela, de Gênesis a Apocalipse, ela se completa, ela tem uma linha, e o tempo a renova, ele não a desgasta. Bom, primeiro livro do Novo Testamento, qual foi mesmo? Certeza? Miguel disse que é Mateus. Mateus foi escrito, então, ali por volta de 37 a 40 depois de Cristo, tá? O último livro da Bíblia, qual é mesmo, irmãos? Apocalipse. O último livro da Bíblia, é escrito ali por volta, é bem próximo do terceiro também, né? Que é o último livro. Vou deixar bem claro para os irmãos também, né, que você está abordando de uma maneira que ela está contemplada na nossa Bíblia tradicional, né? Porque, Sim. olhando a parte cronológica, então é melhor para dizer isso, que está em um outro formato. Sim, sim. A nossa Bíblia tradicional ela é composta... Eu estou falando desse formato aqui, como ela está escrito nos 66 livros, tá? Porque, na verdade, a Bíblia, possivelmente, segundo os estudiosos, o Apocalipse não é o último livro, tá? Qual é o livro? Portanto, o Novo Testamento foi completado, então, 50, mais ou menos, um pouquinho mais de 50 anos depois de Cristo, depois que o Senhor veio, tá? Então, um levou 1.100 anos, o outro levou 50 e poucos anos ali, né? Toda a Bíblia, então, precisou de 1.600 anos para ser completada. Ela passou pelo crivo do tempo. Irmãos, isso só coisas de Deus permanecem. As coisas do mundo, elas simplesmente viram pó, né? Se a coisa não tem consistência, ela não fica. Então, a prova do tempo também, ela foi muito importante para mostrar que as coisas tinham consistência, né? O reconhecimento, então, da autoridade dessa palavra. Então, o Antigo Testamento, hoje nós falamos do Pentateuco, né? O Pentateuco era aqueles 5 primeiros livros, e os judeus, o que eles faziam? Eles tinham no Pentateuco a palavra, assim, indubitavelmente, a palavra de Deus, e fechou ali e tal. E isso, por muitos anos, né? Até hoje, é o Pentateuco que é mais apreciado, né? Dizem assim, segundo os entendidos aí, hoje em cada sinagoga, em cada sinagoga no mundo, tem pelo menos 2 cópias do Pentateuco. É claro que eles consideram o Antigo Testamento, mas no Pentateuco eles têm esse carinho, esse especial, né, muito especial, ainda hoje isso é verdade, né? Bom, e os outros livros então, do Antigo Testamento? Não chegou tudo junto, não pegou os 39 livros, foram assim, já foi numa penada só. Não foi isso assim não, foi uma história, como nós vimos, né? Então, no ano de 457 a.C., esse escriba chamado Esdras, ele reuniu então o Pentateuco e outros escritos, né, de conhecida autoridade, para formar então o Antigo Testamento, tá? Então você vê, é uma longa jornada, em algum momento ele começa a ser compactado, colocado numa mesma disposição, né? Porém, tem um porém aqui, tá? 2 livros ainda não estavam entre eles, que é Neemias e também Malaquias. Nesse ano de 457, tá? Por quê? Eles ainda não tinham sido escritos. Então, esses 2 livros foram incluídos no Velho Testamento por volta do ano 400 a.C. Aí se tornam os 39 livros e eles acabam, aí fica tranquilo, né? Uma coisa interessante, irmãos, é que esses últimos livros, né? A gente viu lá que a Malaquias então está no 400. E quantos anos levou então para que outros escritos divinamente inspirados acontecessem? Me dá uma ideia? O último então, os últimos livros foi 400. E daí? Só para a gente entender um pouquinho da questão do tempo. 433 anos pelo menos. Pelo menos. 400 e tantos anos, pelo menos,
Irmão, não teve escrito. Será que Deus não falou? O que aconteceu, será? Dizem que quando falta a palavra, falta a luz, né? Inclusive nós vimos na semana passada, os próximo de 1000 anos ali, que faltou as escrituras, tendo acesso às pessoas, é considerada, mesmo na história, considerada a idade das trevas. Por quê? Quando falta luz, quando falta a palavra, falta luz. Sabe o que aconteceu? 400 e poucos anos sem nenhuma revelação que tenha sido escrita, pelo menos, ou alguma coisa assim que mostrasse o coração de Deus. Muitos ficam pensativos com relação a isso. O que está... Certamente, irmãos, é só uma inferência, mas certamente faltavam homens com o coração de buscar a presença do Senhor, para que o Senhor pudesse revelar. Deus sempre quis se revelar, né? Por que tanto tempo sem que nada pudesse ser revelado, né? Bom, então aí vem o Novo Testamento. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Tá? E os outros livros também depois acontecem, né? Bom, aqui acontece uma história, né? Os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são, na igreja primitiva, é o nosso alimento diário lá, né? Eles tinham muita comunhão com essa palavra, só que o que eles tinham juntos era segundo a história, o historiador, eles tinham os evangelhos. Bom, aí o que aconteceu, porque hoje nós temos 27 livros, como vocês me falaram aqui, né? Então, após a morte dos apóstolos, começou a acontecer alguns problemas. A confusão mesmo, sabe? Por quê? Porque começou a aparecer muitos escritos de pessoas que escreviam, colocavam o nome de um apóstolo, ou de um conhecido, alguém que tinha reconhecimento entre a comunidade, e aí pegava a identidade de outro e como que fosse divinamente inspirado, como fosse uma ação do Espírito. Aí, irmãos, acendeu a luzinha e os líderes, então, das igrejas primitivas, eles se reuniram. Aí eles participaram, porque vamos ver quais são os escritos dos apóstolos, né? Buscaram todos os escritos, colocaram sobre uma mesa, e ali eles começaram, então, pedindo orientação do Senhor, e começaram a fazer com que esses escritos pudessem ser, passando pela comunhão ali, o reconhecimento das escrituras, de como sendo divinamente inspirados, e colocados, a partir daí, no mesmo nível dos 4 evangelhos, que não havia dúvida com relação a isso, e a partir do momento, então, eles começam para preservar a verdade, colocam esses outros escritos junto com os evangelhos, e vai formando assim o Novo Testamento. Mas esses líderes, irmãos, eles tinham algumas dúvidas ainda, segundo os historiadores, ele faz algumas citações, de que alguns livros ainda eles não tinham certeza de que esses livros tinham realmente a inspiração do Espírito Santo. Vocês sabem quais são esses livros ou não? Alguém sugere? Acabamos de ler um deles. Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. Eles tinham dúvida se iam compor ou não o Novo Testamento. Tá? E isso, irmãos, precisou de um tempo também. Tá? O fator tempo foi fundamental para que o tempo fosse passando, e eles tomando aquela palavra e tendo comunhão, coisa e tal. O tempo passou e cada vez se confirmava mais de que eram palavras divinamente inspiradas pelo Espírito Santo, né? Bom, todavia, então, depois de um longo tempo, aí isso aconteceu, esses livros compõem o Novo Testamento a partir do concílio que teve em Cartago, no norte da África, no ano de 397. É que surge, então, os 27 livros ajuntados, para que o antigo não tinha problema, e agora
o Novo Testamento, fechando com 27 livros, com esses livros que estão ali colocados, né? Então, esses sábios, né, eles se reúnem e eles definem realmente, e a partir daí, fecha a brecha para aqueles escritos estranhos que estavam vindo com informações que não tinha muito a ver com a realidade, né? Assim, toda a Bíblia foi concluída e confirmada de maneira geral pelo povo de Deus, né? Opa. Então, algumas curiosidades aqui só para a gente descontrair um pouco. O livro mais antigo da Bíblia, qual é, irmãos? O que você sugere? Jó. Tem certeza disso? Beleza, ótimo, acertou. É tido como, possivelmente, o mais... os livros, quando foram escritos no começo, irmãos, eles não tinham nome. Depois, com os estudos, eles ganham nomes, mas, que hoje a gente conhece, né? O livro tal, mas no começo não tinha essas nomenclaturas, não, tá? O último livro a ser escrito foi qual mesmo? O último livro foi escrito, qual foi? Tem certeza? 3 João, não foi Apocalipse. Possivelmente, segundo os estudiosos, não foi Apocalipse, né? Na ordem cronológica, o último livro, mas ele está dentro dessa comunhão, que eles viram que tinha mais sentido. Ele está nessa ordem, mas não é a ordem necessariamente cronológica, tá? Bom, dos 4 evangelistas, só 2 andaram com Jesus. Quais foram mesmo? Tem certeza? Marcos e Lucas não foram discípulos do Senhor Jesus. Tá? Mateus e João, né? Qual foi o profeta que veio depois de Malaquias mesmo? Me ajude a lembrar. Qual foi? O Vilmar tá chutando aqui um aqui. Qual foi? Me ajudem. Pode errar, sem problema. O Vilmar está colando ali, não vale. Vamos lá? Mateus? João Batista. João Batista, ele foi o profeta, depois daqueles 400 anos, que não teve, possivelmente, não tenha tido novidade na terra, pessoas renovadas buscando, aí surge João Batista anunciando, né, a pessoa do Senhor, né? Quem foram os únicos homens que jejuaram 40 dias e 40 noites? Quem pode me ajudar nessa? Vamos lá? Jesus está certo. E o cabo da Ciolo. 3 personagens, 3. Hã? Moisés, a Marta está chutando Moisés. Acertou. Ó, Jesus, Elias e Moisés. Foram os 3, irmãos, únicos que conseguiram 40 dias e 40 noites, né? Qual foi o homem? Quem é o homem mais velho da Bíblia? Hã? Matusalém, estão sabendo, hein? Qual o personagem da Bíblia que teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo? Foi a Marta. Eu comi. Aí como a Marta é um anjo, então eu tô falando aqui, tá? Mas qual foi, irmãos, então o personagem da Bíblia que teve o privilégio? Elias. Tem certeza disso? Jacó? Quem me dá mais? Elias foi o único, o privilegiado aí. Quantos anos tinha Noé quando terminou a arca mesmo? Tem só uma errinha aqui, tá? 120, quem dá mais? É só um pouquinho mais só. 127. Quem ganhar vai pegar uma bala ali depois ali atrás. Vai lá. 500, quem mais?
600, certinho. 600 anos. O cara já é velhinho, né? Velhinho esse homem aqui, né? Bom, até você recebeu hoje uma descrição da arca, né? Revelação, né? Tá no grupo lá, tá? Os detalhes da arca, tá? Bom, Judas vendeu Jesus por 30 pratas, moedas de prata. Certo? Então, em valores atual, em dólar, transformando em dólar isso, qual seria o valor? Vê se ele levou. Quantos vocês acham que seria esse montante? 20 mil reais, com mais? Não tem ideia, né? É muito pouco dinheiro, não é? Muito pouco dinheiro. Dá 70 reais isso aqui, possivelmente uns 70 reais. Então, toda palavra importante, ela é mencionada muitas vezes na Bíblia, tá certo ou não? Ó, a Bíblia é assim, moço, tudo que é importante, ela fala 1, 2, 3, e muitas outras vezes. Então vamos ver aqui algumas palavras assim, um pouquinho de palavra de importância em que elas são mencionadas muitas vezes, né? Senhor. Quantas vezes a palavra Senhor aparece na Bíblia, Cris? 1.500. Um pouquinho mais só. Teólogo Robinho fala. Senhor, quantos mais? Bem mais de 1.500. Mais? 8.000 vezes aparece a palavra Senhor na Bíblia. Outra palavra, né? A Bíblia é Deus. É o sopro de Deus, ela é o próprio Deus, né? Que o Senhor está querendo que essa palavra de fora venha para dentro e modifique e nos transforme. A palavra Deus aparece quantas vezes? Chuta, claro, né? Não é. É o dobro disso aqui, 16.000 que hoje falou aqui, ó. Vamos lá, pode falar, sem medo de errar. 3.000, legal. Alguém dá mais? O Pablo quer falar, fala Pablo, quantas? 4.336 vezes. A volta do Senhor, ele é um assunto bastante relevante na Bíblia e é sabido que todo o projeto de Deus, todo o trabalhar de Deus culmina para a sua volta, certo? Essa palavra é importante, não é, irmãos? Sim ou não? Ela é importante. Quantas vezes você acha que ela aparece ou não? Ela aparece na Bíblia? 200? Tá sabendo, hein? 200 vezes? Palpite, tá, ótimo, excelente. Quanto mais? É um pouquinho mais só. 300, quem mais? Pode aumentar, tá? Mais. 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 Ó, 1.800, tá sabendo, hein? 1.845 vezes. 1.845 vezes, irmão. Bem, para finalizar então, irmãos, é assim, ó. A Bíblia tem quantos livros mesmo? 66. Tem 66 livros. Qual livro da Bíblia tem 66 capítulos? Nós já vimos na semana passada. Quem 66 livros, tá? 66 capítulos. Ó, eu vou chamar alguém aqui, aí vai ganhar um pirulito com chocolate. Tô brincando. É o seguinte, quem podia vir aqui na frente agora e falar os 66 livros para nós? Quem consegue? Tem uma musiquinha, quem sabe? Opa! Vamos aprender essa musiquinha então? Vamos? Quem sabe a musiquinha vem aqui na frente, tá? Ó. Dicas para memorizar os 66 livros. Legal ou não?
Vem aqui na frente então, vamos, ajuda-nos os cantores, vem cá. Se quiser pegar o violão, pode pegar, tranquilo. Pode colocar na versão pop rock. Pop rock. Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Nahum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Safarias, Malaquias. 39 livros são, no Velho Testamento estão Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse e João. 27 livros tem, no Novo Testamento estão. Uhul! Quem achou que era tão fácil assim? Quem achou que era tão moleza assim? Quando falou 39, 66, ninguém, né? Mas agora todo mundo já sabe, né? Você viu, ó, tranquilo. Bom, é uma musiquinha que qualquer um pode estar... A música ela fica mais fácil de você também memorizar, né? Então é legal isso. Tá bom, irmãos? Olha, o objetivo é a gente ser despertado que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ele é o poder de Deus, desde que nós aprendamos o caminho de usar o nosso espírito, tomá-la como espírito e como vida, para ela modificar a nossa vida. Aí está o poder, né? Então, que o Senhor possa nos despertar, né, irmãos? Que o Senhor possa nos dar uma visão de que a Bíblia, ela não é um negócio escrito apenas, palavras soltas ali, mas cada palavra, ela é uma indicação do elemento de Deus disponível para nós. Tem Efésios, também o Efésios ele fala assim que as palavras devem ser tomadas com oração, tomando com oração e súplica. Bom, sabe o que é tomar com oração? É o seguinte, ó, olha a relação que ele muda, é uma relação divina essa, e de vida também. De você não fica na superfície, mas você vai se aprofundando, você vai fazendo com que aquela palavra ela seja impressa em você. Irmãos, isso tem a capacidade de mudar, né? Então, que a nossa relação, que o Senhor nos ajude, né, irmãos, a termos uma revelação das Escrituras com o poder de Deus, que pode mudar as nossas vidas também, tá?